Tudo começou com um desabafo nas redes sociais. Tawane Cordeiro escreve em sua página no Facebook sobre o dia em que estava usando turbante na estação de metrô em São Paulo. Achamos. Tudo bem? Bom? Estava esperando o meu ex-namorado no metrô da Barra Funda. E foi quando as moças me abordaram. Eram 4 meninas. As meninas eram negras, todas elas lindas, maravilhosas. Moça, dá licença, você não pode usar esse turbante. Daí eu falei, por que eu não posso? Não, porque você é branca. Naquele momento já veio, né? A menina vai falar sobre apropriação cultural para mim. Eu não sabia desse termo, para mim é novo, e eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito, porque eu não acho que exista de fato uma apropriação cultural em 2017. A gente vive num mundo totalmente globalizado em que todas as culturas elas são interligadas ali. A gente já fala desapropriação cultural. Você chega, você quer uma cultura de negros, mas sem os negros presentes. Eu achei super interessante que você falou de desapropriação cultural. Eu já tinha escutado o termo, até que esse termo carrega uma coisa mesmo de uma etnia dominante sobre uma outra. Nesse sentido, mas o debate que surgiu, acho que muitas pessoas, por falta de conhecimento, eles não assimilavam a apropriação cultural como uma coisa do dominante sobre o dominado. Há 2 modos de entender esse conceito. Um é, eu me aproprio, isto é, torno meu, torno próprio, aquilo que era de outro e que chegou para mim. Há um outro modo de entender, que é alguém se apropriar de mim culturalmente, isto é, fazer com que eu tenha que acatar, acolher e assumir coisas que não me pertencem. E nesta hora eu preferiria chamar de alienação, em vez de apropriação. Mas há uma terceira possibilidade, que é quando pessoas acusam outros de usarem de modo indevido aquilo que a elas não pertence, como símbolos, como estrutura religiosa, como enfeites, como resultado musical, né? Esse modo de ser, talvez o mais correto seria chamar de uso inapropriado, fora da apropriação, fora do adequado. A apropriação cultural eu não vejo ela como positiva, porque já é um processo histórico e as pessoas discriminadas, os grupos, não têm poder sobre isso. A discussão que a gente faz vocês estão se apropriando da nossa cultura, mas a gente também quer a nossa parte, a gente quer ganhar isso em dignidade também. Se a apropriação cultural fosse negativa, nem estaríamos aqui. Nesse ambiente em que a gente está, nós já nos apropriamos de inúmeras coisas. Esse modo de você me entrevistar é uma apropriação cultural, porque isso não é nosso, brasileiro. Você está usando um modo de entrevista, um modo de reportagem que vem dos norte-americanos. Será que a gente virou norte-americano por causa disso? Acho que não. O contato sempre existe. Não pode haver barreiras entre as culturas, porque isso nem mesmo seria possível. O grande problema é que as pessoas esvaziam as discussões muitas vezes por conta de um episódio, reduzem uma discussão que é muito mais ampla e que não tem a ver diretamente com poder ou não poder usar, porque poder usar todo mundo pode, basta ir na loja e comprar, não existe uma lei que impeça ninguém de usar nada. Se eu estava usando um turbante é porque eu via negras lindas, maravilhosas usando turbante, por isso que eu quis usar um também. A gente pega a cultura de vários lugares do mundo e a gente fala, olha, isso aqui é da Itália, isso aqui é da China, isso aqui é do Japão. Mas a gente pega a cultura do negro e a sociedade esquece que é do negro. Fala, não, isso é branco, isso é bonito do branco, no branco e para o branco. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Meu irmão é branco, minha irmã é negra. E aí vem a Larissa. Eu me considero uma pessoa negra. Para muitas pessoas, eu sou a semi-negra do cabelo afro ou a branca que tem o cabelo afro e eu fico lost, totalmente perdida, só que eu me considero uma pessoa negra. Eu usar um turbante ou eu usar uma argola, eu usar roupas africanas ou que seja desse mundo negro, para mim tem um significado muito grande. A origem do turbante ela é desconhecida, tá? As pessoas vão lá no Wikipédia e copiam e colam aquela parada toda de que a turbante tem origem persa, porque os muçulmanos usavam antes de não sei quem, porque não sei... Gente, stop! Toda a discussão que tem no Face, todo mundo vem, mas porque os povos sikhs usavam... Gente,
foca. Qual a influência desses povos aqui no Brasil? Zero. Tá? Então, é muito importante que vocês respeitem o turbante africano pela influência do povo africano aqui no Brasil. E não porque foram os africanos ou não que originaram. Mesmo porque se a gente for pensar em questão de originar ou não, o mundo nasceu na África, então é tudo nosso, né? A gente não está disputando que o turbante foi inventado na África ou que foi inventado no Brasil. Isso não se disputa. Se uma pessoa branca coloca um turbante na cabeça, eu acho que não custaria nada ela entender um pouco o que significa ter aquilo na cabeça. Saber qual é a história dele no Brasil, qual é a relação que os negros têm com ele aqui no Brasil e respeitar um pouco essa história. Eu realmente não vejo problema em se usar, né? Mas que se use sabendo o que ele significa. Eu decidi comprar um turbante porque eu tinha acabado de raspar meu cabelo, uma amiga chegou pra mim e falou: Tal, vai ficar linda com um turbante, não vai dar aquela sensação de tô careca por causa de um câncer, então compra. Vou comprar. Agora, se você olhar o termo apropriação cultural, para mim, por exemplo, ele carrega essa coisa ainda do dominante que pegou e pegou aquilo, trouxe para ele e tirou o protagonismo da outra etnia. Nesse caso, não só a negra, mas como outras também. Por exemplo, quando passava novela indiana, todo mundo se vestia como indiano. A gente não tem controle sobre isso, entendeu? Às vezes eu fui perguntar para um japonês sobre vestimenta, né? A diferença que eles têm: o kimono de verão, o kimono de casamento, o kimono para mulher solteira, o kimono para mulher casada, e muda muito. O japonês costuma ridicularizar, ele dá risada daquela coisa, falar como a pessoa tá, por exemplo, fazendo a analogia do negro, como aquele branco tá usando o turbante, entendeu? Ele não entende nada, assim, eles mesmo usam isso como empoderamento, mas eles dão risada. Hoje em dia não é mais tão na moda, mas teve uma época que era moda fazer tatuagem com palavras que eram tipo símbolos japoneses e tudo mais, e a pessoa não, ela sabia só aquele símbolo que alguém disse pra ela que era aquele símbolo e significava sabedoria, mas ela não pesquisou. E às vezes ela não ia nem atrás, exato, né? Mas ela não pesquisou de fato, ela não sabe nenhuma outra palavra mais, ela só pesquisou sabedoria e fez aquilo, mas ela não tem nenhum contato com a cultura japonesa e não tem nada próximo, é porque tava na moda e aí, nossa, deixa eu fazer felicidade aqui, sem saber. No Oriente, tem gente que não gosta de ter olho puxado, então eles fazem operação para ter a dobrinha. Por quê? Porque foi ensinado para eles o que é bonito não é o que eles são, porque o que eles veem na TV todo dia não é aquilo, não tem a representatividade. Eu acho que hoje em dia a representatividade, você se sentir representado, os seus costumes, as suas origens, isso é muito importante, você conhecer tudo isso. A questão do turbante, ele tem ainda um significado, né, que é um significado de resistência, que é um significado religioso da população negra no Brasil, né? Escravas, em alguns determinados momentos ou situações, eram obrigadas a usar o turbante. Principalmente as escravas que chamavam escravas de casa, né? As que trabalhavam dentro de casa. Então, porque não gostavam do cabelo crespo, então eram obrigadas a usar, né? Ou não gostavam, falava que o cabelo estava sujo, que tinha piolho, então obrigava-se a cobrir. Eu nunca vi feministas negras nas ruas arrancando turbantes de ninguém. A gente tem pautas muito mais importantes para lidar, como, por exemplo, estar viva. Não acredito que isso seja verdade, falo sem nenhum constrangimento que isso tenha acontecido, não acredito que isso tenha acontecido. Falam que a menina arrancou, não, fui eu que tirei. Tirei o turbante e eu tinha acabado de raspar o cabelo, tipo, não tinha cabelo nenhum, eu tava completamente careca. Eu falei, tá vendo, tá careca? Então, isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero. Eu acho que existem na militância pessoas que agem de maneira equivocada, como existe em todos os lugares, mas isso de forma alguma pode ser utilizado para deslegitimar uma luta que é tão importante como essa. Principalmente a tag, né, que a Tawane utilizou, né, vai ter branca de turbante, sim, né, isso é completamente ofensivo. Fiz sim, eu criei uma hashtag, na verdade não foi eu, foi minha amiga, a mesma que falou para eu comprar o turbante, ela criou a hashtag, vai ter todos de turbante sim, aí eu peguei, editei o post e coloquei lá, vai ter todos de turbante sim.
Pode ter sido um equívoco ou não, mas eu continuo achando, da minha parte, que a cultura, como eu falei, a cultura ela tá aí para ser admirada. Se a pessoa acha bonito usar um turbante, ela usa. Até porque ela comprou com o dinheiro dela. Como minoria, e minoria, eu falo não quantitativa, mas minoria fora de poder, né, e em situação vulnerável, né, a gente nunca teria condições de dizer não, não vai. Porque não tem força política, não tem força de voz mesmo para dizer um não. Sobre o caso da Tawane, eu confesso que me dá uma certa tristeza, porque são muitas camadas, sabe? Uma menina de 19 anos com câncer já está passando por algo na vida muito mais complexo do que eu posso compreender. Eu nunca tive câncer, sabe? E como mulher negra, o meu posicionamento nunca é de invadir o outro. Eu sempre tenho o maior cuidado, porque eu sou invadida o tempo todo, sabe? Então eu não quero fazer isso com ninguém, porque eu sei como isso dói em mim. Como é que eu vou reproduzir esse mesmo comportamento, que é um comportamento que veio do colonizador, né? De limitar, de segregar, de dizer não, de ser violento. Não, eu não parto desse lugar. A própria galera que criticou a mina não teve a humildade e não reconheceu ao ponto de ir lá e pelo menos pedir desculpa pra mina. Entendeu? Uns radicais, como sempre tem, bateram o pé, e umas outras pessoas que criticaram simplesmente, tipo, foram lá e deletaram o comentário, sabe assim? Que foi mais covarde ainda. A nossa discussão é muito mais profunda, a gente quer direitos, a gente não quer... A nossa cultura ela vem sendo historicamente apropriada, e a gente não vem recebendo a nossa fatia do bolo disso. Assim, essa discussão se dá desde o período em que começa a escravidão moderna. Eu já ouvi falar de apropriação tem muito tempo, já tive diversos pensamentos sobre isso, mas não tinha essa grande repercussão. Eu via negros somente da militância falando sobre apropriação cultural. E aí vem uma branca, fala sobre isso, joga disso de uma forma que acaba e esvazia a luta negra, e aí ganha todo um caso, ganha uma repercussão, ganha mídia, ganha visibilidade, só agora de uma forma prejudicial. É só quando o branco faz que ganha espaço. Se eu soubesse que aconteceria tudo isso, que ia ter uma repercussão enorme desse jeito, eu não compraria aquele turbante. Mesmo eu querendo, mesmo eu tendo aquela vontade de não me sentir uma careca com câncer, eu não compraria, porque ia evitar muita coisa, ia evitar muita briga. E evitar muita inimizade. Se eu, mulher branca, apesar de feminista, lutar contra qualquer tipo de preconceito, mas eu for no movimento negro, eu posso ser uma ouvinte, eu não vou ser protagonista, porque não é o meu lugar de fala. Eu aceito, acho, concordo, mas eu não tenho aquela condição. Então não posso entrar nessa discussão. Nós estamos caminhando para uma sociedade em que essas questões não poderão ser mais caladas, elas não poderão ser silenciadas. Você pode discordar, você pode dizer que é mimimi, mas a nossa voz ela não será mais calada. Acho que parte também um pouco da militância que eu faço, que é você ensinar isso desde de criança, sabe? Porque a gente tem criança aí que se odeia e criança que se acha feia. Então acho que se você empodera uma criança desde sempre, ela cresce sabendo do lugar de fala dela, ela cresce sabendo do poder de fala dela e qual o papel dela na sociedade. Então acho que se você vai criando essa base, eu acho que daqui a uns anos, de repente, a gente tem muito mais gente que vai saber ali como se colocar e onde se colocar e por que se colocar. Eu sou mestiça e minha mãe se separou e eu fui criada pela minha mãe, que é brasileira, casada com um brasileiro, e eu era japonesa. Até minha adolescência eu não queria ser japonesa, eu não queria me relacionar com japoneses, porque as pessoas achavam que eu era adotada, porque eu não tinha... eu chegava tipo, por que a sua filha é assim? Mas depois, claro, isso depois foi mudando, mas para mim foi uma grande luta interna entender tudo isso. Eu vejo também pela questão do meu cabelo, que eu nunca deixava meu cabelo crescer. Crescia um pouco, eu já cortava, porque o cabelo crespo era feio.
E quando eu comecei a deixar crescer, foi de uma libertação total, assim, porque eu falei, caramba, é bonito e pode ser bonito. E aí eu comecei a ver o cabelo das pessoas na rua e eu comecei a falar, é bonito, eu sou negro. E eu passei, sei lá, 20 anos olhando pra mim e falando, não, meu cabelo é feio. Se você se olha no espelho e você não se sente bem, você não tem força pra lutar e você não tem força pra ir atrás. Então, se a gente ensina pra criança que o nariz dela é feio, ela não vai, ela vai falar, eu não quero lutar, não quero ser vista, eu não quero que a sociedade me veja, porque olha o meu nariz, olha a minha cor, olha eu. Minha mãe alisava meu cabelo desde os 4 anos de idade, né? Chegava na escola com cabelo alisado, eu sabia que ia ser, assim, um dia mais complicado que o usual, porque todos os meninos brancos iam até mim para bagunçar o cabelo. Então, eu cresci muito intimidada, né? Porque a criança negra, às vezes você pensa assim, a mulher negra é tímida. Não, ela foi intimidada. Eu ia para a escola de ônibus, eu achava que os adultos brancos iam se voltar para mim e começar a mexer no meu cabelo. Então eu ficava assim muito tímida, diminuída. E só mais tarde, com 30 anos, quando uma prima minha deixou o cabelo crescer e parou de usar química porque ela estava grávida, eu falei, nossa, eu posso fazer isso também. E fiz. E passaram-se alguns anos, eu estava com um black enorme e um dia eu percebi que eu estava no ônibus, ereta, com meu cabelo solto. E veio aquela menina até mim, né, que andava tímida, diminuída no ônibus. E naquele momento eu libertei aquela menina. Eu falei, não, você está livre. Você não precisa mais ter vergonha do seu cabelo, você não precisa mais curvar, você não precisa mais se esconder. Então, assim, foi um momento de extrema felicidade e de empoderamento. Eu viajo muito, né? Eu tenho viajado, inclusive, muito para a Nigéria. E a minha pesquisa, ela é ao redor da cultura do povo Yorubá. A gente tem uma clareza muito grande de religião, né? A gente conseguiu receber isso através dos africanos que foram escravizados e vieram ao Brasil, e isso é a nossa herança aqui como sociedade brasileira. Eu vejo o turbante como essa ponte de reconexão com a minha ancestralidade. Depois que eu participei do documentário Brasil DNA África, e eu entendi que a minha ancestralidade vem do povo Yorubá, aquilo me deu uma força e uma certeza muito grande de que certos símbolos, eles funcionam como pontes, né? E me reaproximam daquilo que me foi negado. O documentário Brasil DNA África foi uma produção que fez um teste de DNA com mais ou menos 150 brasileiros no Brasil inteiro, e em 5 estados brasileiros diferentes, eles pegaram um personagem daquele estado para fazer uma viagem de volta à sua terra ancestral. Eu fui a personagem do Rio de Janeiro. 1, 2, 3. Vamos entrar na casa de Oxum. Aquilo despertou em mim algo que estava realmente adormecido, mas o curioso é que eu já estava trabalhando isso através do turbante e eu não sabia nem como, sabe? Faço um nó aqui na frente. Fui um dia visitar um amigo meu em Boston, que tinha me convidado para passar o fim de semana com a família dele num feriado. E a família dele é Yorubá, nigeriana. Quando eu cheguei lá, a mãe dele estava usando aquela escultura belíssima. Eu falei, que é isso? Preciso disso na minha vida, sabe? E quando eu coloquei aquilo, eu estava me sentindo muito triste, muito, sabe? Então aquilo me deu eu falei, uau, o que é isso, né? Me deu um levante, assim, muito forte. Eu entendi que aquele símbolo tinha me reconectado com algo que eu não sabia o quê, mas que estava muito vivo em mim. E eu queria que outras mulheres sentissem o mesmo, porque eu percebi que muitas de nós estávamos passando por situações de relacionamento abusivo, sabe? De não ter esperança, de estar, enfim, muitas dificuldades. Tô pronta. Quando eu tinha 16 anos, eu raspei a cabeça e eu era xingada na rua, quando o meu cabelo começou a crescer. Então você imagina, a gente, negro, não tem o direito, né, perante a sociedade, de ser quem a gente é. E aí vem uma pessoa branca e coloca uma peruca Black Power
e todo mundo acha incrível. Ou então faz a trança e todo mundo acha lindo. Nova tendência de moda, sabe? Por que pra gente é feio? Por que o turbante para uma mulher negra, as pessoas apontam para você macumbeira, né? Que é outro preconceito, né, religioso. Todos os preconceitos que vêm atrelados ao racismo são muito violentos, né? E isso a gente vive diariamente, pelos nossos cabelos, pelo nosso turbante. Por que quando é pro branco é legal e quando é pro negro é ruim, né? Eu acho que esse tem que ser o questionamento na sociedade hoje em dia. Eu não olho para o espelho e me vejo como uma mulher branca, uma mulher com esse estereótipo, ou com essa cor de cabelo, ou essa cor de pele. Eu não me vejo assim, eu vejo aquilo que eu sou por dentro. Então eu não tenho problemas a respeito de, por eu não ser indiana, seguir a cultura ou seguir os costumes, as roupas indianas. A discussão da apropriação cultural, ela é pertinente por isso, porque a gente tem que reavaliar por que o branco é legal e o preto é ruim, sabe, sujo, pobre, morre todos os dias, sabe? Por quê? O que a gente está apropriando? A gente está apropriando a cultura ou você está se apropriando de um símbolo? Pode acontecer caso você use para deturpar o significado daquilo. Mas quando você usa porque você acha bonito, ou porque você admira, eu não vejo algo que se encaixe nesse termo, apropriação cultural. Eu dou um exemplo como o bindi, que é, no caso, o vermelho, aquele pontinho, e geralmente quem usa, ela é hindu, e geralmente é de uma cultura que não bebe álcool e tem todo um sistema. Então, seria o mesmo que eu colocar um bindi de mulher casada, que é hindu, que segue a religião e vai para um bar beber cerveja. Então, assim, são coisas que não combinam. Então, o desrespeito é de acordo com o comportamento da pessoa e não se ela está usando, se ela pode ou se ela não pode. As pessoas olham bastante mesmo. Eu sinto isso, eu percebo, mas eu vejo que é um olhar de curiosidade, ou porque gosta, ou não sei. Eu acho que é isso, eu me sinto bem, me sinto feliz. Eu lembro que uma vez eu vi uma moça com uma canga na praia e tinha um deus indiano. Nossa, olha, ela tá usando uma canga com Deus Shiva, uma canga na praia. E ela estendendo aquela canga na areia, ela de biquíni. Meu marido, ele falou assim, ela não sabe o jeito que a gente trata uma imagem e, né, falou, ela tá fazendo, ela não sabe. Falou, deixa. Então, é algo que ele levou em consideração. Que quando a pessoa, ela não sabe aquilo que ela está fazendo, se ela está ofendendo ou não. Toda vez que eu recebo críticas, sempre vem desse lugar mais radical, né? Que eu sou preta da casa grande, que eu não tenho legitimidade para falar das coisas. Eu também vejo muito... Eu não fui criada no Brasil, sabe? Durante muito tempo da minha vida eu morei fora. Morei na América Latina, em diversos países da América Latina. E morei em Nova York, enfim. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa pluralidade em mim, porque são pessoas que estão muito focadas no que acontece aqui no Brasil, né? E a minha visão, ela é muito mais ampla, porque eu passei por todos esses lugares e isso foi abrindo o meu entendimento. Então, são diferentes pontos de vista, sabe? Eu não vejo nada como certo e como errado. Eu discordo de coisas que incitem violência, que
que sejam duras com as pessoas, que limitem as pessoas. Para mim, isso é invadir o espaço do outro. Então, eu não vou agir dessa forma. Mas existem pessoas que optaram por isso. Meu marido é indiano e lá ele usava o turbante. Os símbolos, ele é Sikh e ele usa os símbolos religiosos dele lá tranquilamente. Mas aqui causa um certo desconforto por questões assim profissionais, para conseguir trabalhar, para conseguir se relacionar sem ser visto como o estrangeiro o tempo todo. Depois de que teve todo aquele problema de 11 de setembro, então eles são confundidos assim pelas vestimentas, pensam que é terrorista, tá de turbante. Ele precisou tirar o turbante, cortou o cabelo, fez a barba, para se perder na multidão, para ficar como um de nós. Fiquei bem um pouco confusa, assim, quando eu tive o relato dessa pessoa negra que abordou a pessoa branca com turbante, porque eu gosto muito de usar turbante, principalmente depois de cortar meu cabelo, me acho bonita acho que é uma característica que me remete um pouco a esse povo que eu também respeito e gosto muito, assim. E tem o outro lado que seria do respeito, né? Como que eu vou usar, né? Se é só um símbolo do povo Guarani ou de outro povo, mas que quando eu vou pegar numa coisa que é importante, que é sagrada, eu vou ter que saber utilizar ela, né? Então acho que é nesse sentido. Entre os índios, como entre todos os seres humanos, a apropriação cultural existe. A partir do século XVI, quando os europeus chegaram nesse país que não se chamava Brasil, que era um país dos índios, os europeus chegaram e o que aconteceu? Imediatamente, os europeus levaram galinhas. Os portugueses, com aquelas galinhas, assustaram os índios, aqueles bichos cheios de pena que ficavam cacarejando, né? Levaram cachorros, levaram roupas. Então, esse contato cultural é que promove as apropriações de ambos os lados. E aí, quando eu coloco turbante ou saias grandes, eu também me sinto um pouco reverenciando esse povo, que eu acho que é super parecido com o meu povo, de ser lutador, de ser resistente, de resistir a todas as ameaças políticas, culturais, religiosas, em cima do que eles conhecem. Daí eu falei para o Lucas, que é o nosso amigo de lá, como que eu vou fazer agora se alguém me abordar na rua com meu turbante? Nós tomamos muito banho, porque isso nós incorporamos dos índios. Então, sempre tomando banho com aquele rio pertinho. Na hora que, por exemplo, padrões de pintura corporal indígena são utilizados para a fabricação de padronagem de tecidos e se faz dinheiro com isso, e os índios nada recebem a partir de uma padronagem que é deles. E aí joga na loja, assim, todo mundo começa a usar uns grafismos que não sabe de onde é e que nem tão pouco trata da questão real, assim. Daí, de repente, alguém descobre que ali é um trançado indígena, que lindo, que bonito. Daí se concentra só naquilo, para ali. Tipo, é um trançado bonito do povo indígena, é bonito, tá tudo bonito, os indígenas não tem nenhum problema com a questão política, tá todo mundo em paz, feliz e tal, e acaba aí. Assim. Daí isso que eu acho que é a pobreza do negócio. Ou quando se apropria o conhecimento indígena a respeito de propriedades de plantas. As indústrias farmacêuticas fazem fortunas em cima de um conhecimento tradicional dos índios que é apropriado e eles. Então, nesses casos, há sim revolta. Eu era advogado lá no Congo, aí eu estou aqui por causa da guerra que aconteceu no Congo desde 96, por isso que eu pedi refúgio aqui no Brasil.
Antes de falar desse conceito de apropriação cultural, eu vou falar que não, porque aqui as pessoas falam que nós, africanos, nós não temos direito de palpitar ou de falar sobre coisa do Brasil, porque nós não sabemos nada, porque nós viemos da África. Sendo que nós, sendo negro aqui no Brasil, passamos os mesmos problemas, problema de racismo, como o negro brasileiro passa. Só que nós temos uma coisa a mais, nós passamos xenofobia com os negros brasileiros que estão contra nós. Quer dizer, nós estamos quase no nível da escada menor da população. Quando nós queremos palpitar sobre o Brasil, a pessoa não pode falar, sendo que nós pagamos nossos impostos aqui, mas só que quando é para falar sobre a África, todo mundo fala sem nos chamar para falar sobre isso. Quando eu chego na Nigéria, né, que o continente africano é gigante, quando eu chego na Nigéria, eu sou vista como mulher branca. Eles apontam para mim e falam Oibo. Oibo significa homem branco. Mas claro que quando chegam os brancos lá, eles querem entender o porquê daquele branco estar ali. Eles questionam. Por que você veio fazer aqui? Você gosta da nossa cultura, sabe? Nós temos valores, que nós chamamos de valores africanos, que você não pode encontrar nos livros. Esse valor africano que está dentro da gente. A cultura que eu tenho dentro de mim, ninguém vai tirar isso, entendeu? Quando uma pessoa quer se aproveitar da minha cultura para tirar lucro, capitalismo, aí só precisamos reprimir isso, entendeu? Mas se uma pessoa que quer usar para mostrar em cima, para mostrar o lugar onde você não vai chegar, a sua cultura, isso eu acho que não é válido fazer isso. Só acho engraçado que a naturalidade com que eles falam comigo, né? Olha a mulher branca ali, as crianças correm de mim porque tem medo. Eu cresci só onde tem os negros, entendeu? A primeira vez que eu vi saber do racismo é aqui no Brasil, onde o branco faz racismo, onde eu também sofro sobre o racismo, onde eu vejo saber da discriminação, da xenofobia, onde negro tenta oprimir outro negro porque é africano, é aqui no Brasil. Mas se uma branca acha que vai aparecer bonita com esse lenço, eu acho válido a pessoa usar, entendeu? Cada pessoa quer aparecer bonita de qualquer jeito, entendeu? Eu acho que a apropriação, o nome em si, apropriar, é você tomar, né? A apropriação, ela já vem do ato de colonização. Eu acho que é um bagulho que você já tá tomando, entendeu? Aquele empresário que tá lá, ele não tá preocupado com a tradição, ele tá preocupado com a estética, o que aquela propaganda pode vender, entendeu? Na maioria das vezes eles vão lá, se apropriam, né? Pega o negócio e não quer saber de onde veio, não pede licença. Isso acontece no hip hop, na cultura do hip hop? Eu acho que não só na cultura do hip hop, mas eu acho que acontece em toda camada da sociedade, no samba, no rock, onde existe a indústria, cara, onde existe o capitalismo, entendeu? Esse é um ponto muito importante, né? Diferenciar cultura de indústria cultural, são duas coisas completamente diferentes, né? O hip hop é uma cultura dos negros do gueto. O que vende o hip hop, o que faz isso vender, o que transforma esse produto é a indústria cultural. São coisas completamente diferentes. Quando o hip hop nasce nos guetos do Bronx como uma simbologia do fim das guerras das gangues ali, na festa do Kool Herc e de tudo, ela é uma manifestação cultural. E aí eles mostram de uma forma, acho que deturpada, de uma forma contraditória. Aí as pessoas veem aquele reflexo que é de uma tradição cultural, eles veem um reflexo na grande mídia para vender. Mas de fato eles não sabem de onde vem a essência daquilo, entendeu? Quando o hip hop se transforma um selo numa gravadora que vende um produto, que vende uma camisa, e que vende um programa, e que vende a presença, que vende show, isso já é uma indústria cultural, né? A gente vê vários exemplos de apropriação, acho que com o próprio samba que acontece no Brasil, tido como de pretos favelados, e a partir do momento que se começa a se interessar por isso, começa a se embranquecer os símbolos, então você coloca várias pessoas brancas para cantar, criam outros estilos musicais, um samba mais leve, e começa a ganhar dinheiro com isso, sendo que grandes gênios do samba morreram na pobreza, por exemplo, como Cartola, como várias cantoras de samba, e que não tiveram as mesmas oportunidades. O jazz, por exemplo,
Ele é uma expressão musical advinda, né, das comunidades negras norte-americanas, mas ele entra no mundo também fora da comunidade negra. O fado antigo era pintão e valentão com seu chapéu burguês. O fado é uma mescla, a partir do século XIX, do lundu africano com a modinha brasileira. Alguém diria que só pode cantar fado quem for de fato lusitano. Então, em relação à comunidade negra, é sempre mais sensível, porque é a comunidade mais vitimada, né, na história recente do Ocidente. Nesse sentido, sempre a susceptibilidade ela fica muito à prova. Não é que porque foi criado por negros, só negros podem cantar ou fazer parte. A questão é que mesmo sendo os negros criando aquilo, eles não conseguem ter a mesma visibilidade dentro desses espaços. É um ritmo, está em Salvador, uma capital majoritariamente negra, com ritmos musicais criados por pessoas negras, em que no carnaval essas pessoas estão puxando corda, não pulam carnaval porque não tem dinheiro para comprar um abadá. Que existe ali uma questão de classe muito marcada de quem pode pular para dentro da corda e quem não pode. Quem tem ali, eu acho que tanto o capital financeiro quanto o capital social para tornar aquilo maior são brancos, né? Então os negros acabam sendo deixados de lado, né, em torno de para que algo vire mercadoria. E a gente sabe de quem é. O capital para que essa mercadoria atinja os determinados mercados é branco. Hoje, se você pensar nas artistas de axé, que são as mais famosas, são brancas e loiras. E o bloco de axé hoje que tem na Bahia, que desfila, é o pessoal de uma classe muito alta, e os negros que criaram isso estão do lado de fora na pipoca, onde tem a confusão, onde ninguém consegue brincar o carnaval. Isso também talvez seja uma apropriação cultural. Se a gente for mais para trás, várias coisas surgiram na África e hoje não são creditadas a africanos, né? Se a gente pensar na rica cultura do Egito, por exemplo, que é onde surgiu o papiro, podemos pensar ali numa questão de arquitetura, né, daquelas pirâmides ou tudo, né? E quando se fala nesses assuntos, principalmente de escrita, né, de arquitetura, de alguma coisa, não se fala em África. Quando se fala em Egito, quase não se pensa em África. Olha pra nós, o que você acha que... Você foi de nordestino aí, pernambucano, cabra da peste. Minha mãe é filha de italiano, galega, bem, né, pele clara, assim, descendente italiano. E meu pai é filho de preto. Eu já sou pé de barro, meu. Sou índio. Minha família é índia. Descendente indígena. Eu sou japonês. Tudo é positivo. Tudo é positivo. Tá ligado? A única coisa que a gente questiona, os África Brasil questiona, é a falta de respeito. Entendeu? Não adianta eu que nem na Vila, vamos dar esse exemplo. Vamos dizer que o baile black que rola na Vila Madalena. É um baile black, você já tá falando, é um baile de preto. Só que você chega lá, desde o DJ até as pessoas que estão lá é branca. Aí você vai no balcão, é preto. Você vai na segurança, é preto. Aí você vai no sei o quê. Então, quem toma conta da festa são os pretos. Como eu vou falar com meu amor a sós. O baile black é onde que rola justamente a mistura, sabe? Agora, questionamento é isso, tipo, o baile black é onde os blacks ficam de fora. Colocar uma branca de turbante no comercial, claramente sem nenhuma conotação cultural e só para deixar bonito, esvaziando toda o valor cultural daquilo ali, mas eu de perto nunca passei, eu nunca prestei atenção, né? Como eu disse, é um tema muito recente, né? Talvez daqui para frente eu comece a prestar mais atenção se isso está acontecendo. Quando a gente vê, fica sabendo de casos de várias meninas, de várias crianças, né, que ao ter o primeiro contato com um ato racista, né, não se aceitam negros e quer alisar o cabelo e quer clarear a pele, né, ou seja, porque os modelos que ela vê, né, nas revistas, nos jornais, na televisão, nos palcos, né, é um modelo de beleza que não corresponde ao que ela é. A gente tem um caso mais recente agora da Nike, que fez uma campanha de igualdade, que ela fala da igualdade dentro das quadras, que se dentro das quadras
todo mundo é igual, então fora das quadras também pode ser. We can be equals everywhere. Mulheres também têm problema dentro das quadras, também tem preconceito dentro das quadras, os negros também sofrem. Então, o quanto a Nike quis apoiar essa causa, o quanto a Nike quis se beneficiar dessa causa. Eu acho que a diferença é exatamente essa. O quanto a marca está apoiando e o quanto a marca está se beneficiando disso. A publicidade de cerveja, por exemplo, foi machista durante anos, né? Só que a questão do feminismo chegou agora, então a gente tem que começar a discutir de agora. Eu não sei se talvez eu não tenha prestado atenção na apropriação cultural, porque é um tema muito recente. Quebrar barreiras em que, por exemplo, só o que é branco é considerado bonito, o que é branco é considerado capa de revista, o que é branco é considerado digno de ser colocado em comercial de televisão. E a gente começa a ver ali figuras negras, né? É óbvio que as meninas que estão lá nas comunidades ou nas periferias, né? Olha, eu também posso chegar lá. Minha opinião sobre esse caso da menina do turbante, a discussão, trazer a discussão da apropriação cultural para o individual é deixar muito rasa essa discussão. Então, é como eu falei, se eu encontro alguém na rua usando um turbante, eu sei aquele significado do turbante para a minha cultura. E isso independe um pouco, eu vi que a discussão ficou um pouco na rede social, é porque da onde vem o turbante originalmente. Não estou falando de significado. Para a cultura negra, o turbante tem um significado muito forte. Existe ainda no mundo atual uma falta de flexibilidade dos próprios movimentos sociais ou as pessoas engajadas neles de compreender que o outro tem uma apreciação por aquilo e ele quer utilizar. Então, quando existe um indivíduo que vai criticar o outro por ele não compreender o significado de uma determinada estética, numa determinada roupa e ele está utilizando, este indivíduo ele deve pensar o seguinte: será que não é mais interessante eu discutir com essa pessoa que ela expresse que aquilo vem de uma cultura tão tradicional e do passado e que é bacana que ela está utilizando isso, do que você falar que não é o seu lugar de fala, o seu lugar, né, de comportamento, por isso você não pode utilizar. Importante sim, ou seja, a gente brigar, né, a gente lutar tanto em relação ao genocídio do povo negro, né, quanto pautas que parecem fúteis, mas que na verdade podem trazer em si uma questão que é essa questão da representatividade. Eu me vejo. Eu vi uma menina falando que quando ela andava com o turbante há 2 anos atrás na rua, ela era xingada, ela era agredida, falava para ela tirar esse turbante. Quando ela andava com o cabelo dela de dread, ela era xingada, falava que o cabelo dela era sujo, falava que ela tinha que cortar esse cabelo. E aí quando um branco anda de dread, é legal, é lindo, tá bonito, o cabelo tá cheiroso. Que eu via negras lindas, maravilhosas usando turbante, por isso que eu quis usar um também. Porque a minha amiga me mandou foto de negras lindas usando turbante. Porque eu estava admirando, não porque eu quero roubar a cultura de alguém. Teve, acho que 2 equívocos. A primeira de quem falou com ela, de quem abordou ela para discutir do individual para o individual, olha, você não deve usar esse turbante. E a segunda dela em dizer, olha, eu vou usar o turbante sim, porque eu quero, porque as 2 discussões para mim estão no individual. Eu concordo que a apropriação cultural não pode ser tratada como um indivíduo. Eu fui pesquisar sobre, não me aprofundei sobre para estudar mais. E o que aconteceu no meu caso foi uma discussão sobre direita, esquerda, branco e negro. Isso que aconteceu. 300 anos de escravidão, onde a gente teve uma abolição da escravatura que foi muito mais ou menos, onde a gente tem um gueto 80% dominado pela cor negra, pessoas da cor negra. Então é muito difícil você chegar e falar, eu vou usar porque sim. Que é exatamente esse o discurso do porque sim que fez essa questão negra ser esvaziada até hoje. Eu, por ser branca, eu não entendo sobre a dor, o sofrimento que é uma pessoa sofrer o preconceito todo dia, sabe? Mas eu já sofri preconceito por ser branca também, porque as pessoas viviam me chamando de palmito, de muita coisa, polaca azeda, esses apelidinhos. Só que eu nunca levei isso em consideração, só que eu já sofri bullying, vamos por assim, na palavra de hoje, por ser gorda,
Quando eu era criança, era uma criança estranha, sabe? Eu vejo que ninguém pode diminuir a dor do outro. Eu não sei qual é o sofrimento de uma pessoa sofrer o preconceito por ser negra. Só que a pessoa que veio me abordar talvez não saiba o sofrimento que é uma pessoa ter câncer. O que a gente tinha ali era o que se pode chamar de tempestade perfeita, né? Uma jovem com câncer sendo abordada por militantes do movimento negro, dizendo que ela não poderia usar turbante. Né? Ou seja, eu acho que a situação em si já cala o debate. Eu acho que isso é uma babaquice, porque só porque a pessoa tem câncer, ela não é menor do que ninguém. Só porque a pessoa é negra, ela não é menor que ninguém. Só porque a pessoa é branca, ela não é menor que ninguém. Como é que você tenta calar toda uma sociedade que naquele momento estava contra você, né? Dizendo não é isso, né? O que vocês estão entendendo, vocês estão colocando palavras na nossa boca, vocês estão tentando fazer com que o movimento seja visto de uma maneira ainda mais, de uma maneira pior do que ele já é visto na sociedade brasileira, né? Eu acho difícil militar nesse sentido, e principalmente dentro dessa tempestade perfeita que foi aquela questão do turbante. Porque a mina também ela não sofreu racismo, ela foi preconceito. Ela sofreu preconceito, entendeu? Porque o racismo é poder de classe. Então não tem como um preto ou um indígena ser racista no Brasil. Não vem com essa conversa, entendeu? Racismo é outra coisa. Eu tinha leucemia. Agora a minha saúde ela tá boa, graças a Deus. Estou em observação pelos médicos ainda. Mas o câncer saiu de mim, em nome de Jesus. Não tem mais. Eu sou mais nessa lança do Saravá, mano. Saravá já limpa tudo, já tá lançando, tá tudo. Já lançou. Lançou sexta-feira. Vou tentar aumentar o volume. Desse lado eu sei que você vai brilhar. Ora na fé, axé, você sentirá. Cuidar da alma, se espiritualizar. Eu sei que você vai brilhar. Orar na fé, axé, você sentirá. Cuidar da alma, se espiritualizou. Os orixás vem pra ajudar. Conceito, preceito, disciplinar. O preconceito eu não aceito eliminar, porque as coisas tendem a melhorar. Axé com fé me faz reinar, mais braço pra remar no mar. Sem pé a base reforçar, buscar a paz não é forçar. Saravá, saravá, saravá. A gira que girou a vela, iluminou as almas, motombou, a morte nunca assustou. Como lua, aterrou, abalou, adotou. Preto velho, preto, com amor me chama que eu vou. E vem cá, e desse lado eu sei que você vai brilhar. Ora na fé, axé, você sentirá. Cuidar da alma, se espiritualizar. E desse lado eu sei que você vai brilhar. Isso aí, Bianca. Sentirá. Cuidar da alma, se espiritualizou. Olha, esse som é maravilhoso. Adorei o som. Uma benção é uma benção. Até um abraço quando é de